Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e dando continuidade ao o que é História, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quem produz essas histórias, os historiadores. Como eles trabalham, o que eles usam como ferramenta para fazer a construção dessas narrativas históricas e como, ao longo do tempo, os historiadores foram tentando marcar o tempo, marcar a história da humanidade e como isso está sempre em processo de revisão e transformação. Como eu falei na aula passada, a história ela é sempre construída a partir do olhar do tempo presente. Então, cada historiador, ao longo do tempo, vai construir um olhar a partir da sua sociedade, das suas questões, e isso sempre está mudando. Por isso que a gente sempre tem novos historiadores com novas visões sobre a história e seus diversos temas. Então nós, historiadores, quando a gente olha esse passado, a gente tem algumas questões, algumas coisas que a gente quer estudar sobre aquele passado. E aí a gente busca vestígios, fontes, documentos, lê vários textos, vários livros, vários teóricos, para conseguir entender um pouquinho aquele passado. E aí a gente cria uma versão daquele passado. Entenda, é impossível a gente recriar exatamente como era o passado, como as coisas de fato ocorreram. A gente conta uma versão. Você imagina o seguinte, se acontece um acidente na rua, e se você pergunta para pessoas diferentes que estavam em ângulos diferentes, em lugares diferentes, vendo aquele mesmo acidente, cada um vai contar uma versão diferente. Existe uma certa e uma errada? Não. São versões. São os olhares que cada um produz ao estudar o passado. Então, quando você pega seu livro didático ou um livro de história, são olhares, são visões que uma pessoa ou um grupo de pessoas tem e construiu sobre aquele passado. E isso está em constante mudança, em constante transformação. Dá um exemplo. Há, 20, 30 anos atrás, todos os estudos, ou a maior parte dos estudos sobre a escravidão no Brasil, elas eram concentradas, por exemplo, no processo econômico, na exploração da mão de obra. Hoje em dia, vários autores e vários pesquisadores, ao estudarem a questão negra, a escravidão, o fim da abolição, eles buscam focar em ações afirmativas de resistência desses negros, trazendo esses negros para o protagonismo da história. Então, com o passar do tempo, até mesmo os historiadores, eles têm novos olhares sobre aquele passado. Então, o que você estuda hoje, daqui a 10, 20 anos, você vai ter um outro olhar, porque você vai adquirir mais conhecimento, mais sabedoria, mais informações para construir e para revisitar aquele passado de uma maneira muito mais crítica. Então, para isso serve a história. Não é para decorar o passado, mas entender e ser crítico daquele passado e, principalmente, crítico sobre o tempo de hoje, sobre aquilo que nós estamos vivendo. Então, algumas pessoas me perguntam, então a história é literatura, é uma ficção? Mais ou menos. O que é o escrever história, produzir história? É você, através de métodos científicos, e aí o historiador ele precisa estudar, precisa consultar fontes, conflitar essas fontes, pegar vários documentos, escritos, orais, seja lá quais forem, para a partir dessa gama de informações, ele reconstruir esse caminho. Existe alguma certa ficcionalidade? Sim, porque a gente não tem como ainda uma máquina do tempo para viajar no passado e de fato ver exatamente como as coisas aconteceram. A gente cria uma versão, a gente produz algo que seja o mais próximo da verdade possível com as informações que a gente tem naquele momento e a gente oferece isso para as pessoas. Então, quando eu, por exemplo, um professor de história, pego um livro, Sérgio Buarque, Gilmar, seja lá, um grande historiador, e tem lá uma série de
informações, documentos e aquela visão dele, e eu começo a ler outros textos, outros autores, eu começo a articular essas ideias, a colocar elas em uma certa discussão teórica, que a gente chama, e aí, a partir do momento que eu investigo algum assunto, eu vou pegar essas fontes, vou pegar esses documentos e vou produzir um texto para tentar ajudar outras pessoas que queiram saber sobre aquele assunto, elas terem mais informações. E assim, a história ela vai sendo produzida ao longo do tempo. Então, galerinha, resumindo de forma bem simples, a história ela busca dar sentido a alguma coisa que aconteceu lá no passado. Pode ser uma grande revolução, pode ser algum grande acontecimento, podem ser movimentos sociais, seja lá o que a gente estude sobre o passado. Quando a gente faz história, a gente tenta fazer com que aquilo tenha algum significado, algum sentido para a gente hoje. Então, história não é feita de passado, não é feita de museu, e ela é feita hoje em dia. E não se esqueça que você, todos nós, estamos fazendo história o tempo inteiro. Eu vou dar um exemplo muito importante, muito próximo da nossa realidade. Toda vez que há eleições, nós escolhemos os nossos representantes. Então, nesse momento que a gente está indo às urnas, a gente está fazendo história, porque a gente está escolhendo alguém que vai governar em nome de todos. Então, a gente está tomando uma decisão importante para a nossa sociedade, para o nosso tempo. Então, galerinha, é isso. História é algo que está sempre vivo, sempre em transformação, e é muito interessante, porque é você entender um monte de coisa que fez com que a gente chegasse onde nós estamos, e quanto mais críticos e mais conscientes nós somos da nossa história, melhor a gente pode pensar os caminhos para o nosso futuro. Então essa aula vai ficando por aqui. Nas próximas eu vou falar um pouquinho mais sobre as fontes que o historiador utiliza, como a gente divide o tempo e como essa história ela vai se estruturando para trazer essas informações para todos nós. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E até a próxima aula.